Aleluia! Glória a Deus! Shalom, meus queridos! Os nossos filhos são do Senhor, amém? Que tremendo! Que live, gente! Nossa, tá prometendo, hein? Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. E hoje é, assim, uma ministração que mexe muito com a gente. A gente tem que ter aí um ouvido muito aberto, os nossos olhos bem abertos, a nossa mente aberta para ouvir coisas às vezes que vão nos impactar. Mas é esse o propósito, que a verdade do Senhor, ele invada os nossos corações, para que as trevas elas não tenham forças contra os nossos filhos em nome de Jesus. E hoje eu me sinto muito grata porque o Senhor tem me dado pastores, oportunidade de aprender com pastores muito especiais. E hoje a pastora Elisângela, uma pastora muito abençoada, muito usada pelo Senhor, vai nos ministrar essa noite. Sou grata pela vida dela, por ter aceito esse convite, porque não é para nós, queridos, mas são as nossas armas. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus para que a gente possa aí superar e sobrepujar todas as tentações que hoje está sendo um ataque muito forte contra as famílias, contra os nossos filhos, e nós precisamos saber como lidar com isso, como nos blindar, como nos posicionar como pais e tendo a visão do Senhor sobre todas as coisas. Amém? E essa pastora, ela tem um chamado do Senhor e ela trabalha com cura interior, com libertação e com batalhas, gente, guerras espirituais. Aleluia! Que vocês recebam com muito carinho, com muito amor. Shalom, pastora Elisângela! Que bom ter a senhora aqui conosco. Muito obrigada, né? Aceitou de pronto o nosso convite. Muito obrigada. Que Deus seja sobre sua vida imensamente, como já faz aí muitas coisas, mas que seja sempre muito usada, continue sendo muito usada pelo Senhor e que a sua família, com certeza, aí continue operando e servindo ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Prazer estar aqui com você hoje, me sinto muito honrada, né? A tecnologia tem nos desafiado a andar em novos territórios, né? E eu já tinha ministrado através do Zoom, presencial, agora o bate-papo no Instagram para mim está sendo uma novidade, então tenha muita paciência comigo, né? Mas quando eu recebi o convite para poder estar com vocês aqui hoje, nesse tema, né? Meu Filho Não. Meu Filho Não, ele é um projeto que nós temos aqui em Vassouras. Nesse tempo agora de pandemia, ele está um pouquinho devagar, porque nós tínhamos encontros presenciais, com palestras. A ideia está trazendo terapeutas, psicólogos, uma voz na saúde emocional da criança, porque os nossos jovens e adolescentes têm sofrido de depressão, ansiedade, hiperatividade, várias áreas, né? Que precisamos também do conhecimento natural para poder estar tratando, porque às vezes nós elevamos tudo ao espiritual, né? E às vezes algumas coisas não são demônios, são problemas emocionais, uma perda emocional, uma necessidade de reconstrução de relacionamentos, e a terapia nos ajuda nisso, né? Precisamos parar de demonizar algumas áreas da ciência. O Senhor nos deu sabedoria para lidar com todas as coisas e deu inteligência ao homem para descobrir novas ferramentas, novas técnicas. Eu estou terminando o curso de psicanálise, que eu vejo que vai me acrescentar muito na área que eu trabalho, que é a cura interior, que é a libertação, porque precisamos estar, né, trazendo um equilíbrio entre a ciência e o espiritual. Jesus nos ensina o equilíbrio, né? E o projeto Meu Filho Não, ele veio no nosso coração por uma necessidade até pessoal, né? E também por entender
uma das minhas orações com Deus é: Senhor, me leva para onde você está. Onde você está nesse tempo, né? E algo que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, que ele está, a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso, né? Porque Deus está nos projetos para a restauração das gerações. Você vai lá para Joel, o que é o avivamento? O avivamento é as crianças profetizando, os jovens tendo visão e os velhos sonhando, né? E nós temos visto um ataque muito grande, tanto na visão, o mundo tem cegado o entendimento, principalmente dos jovens, filosofias, ideologias, conhecimentos naturais, que têm vindo contra a verdade da palavra, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, amamos todos, porque Jesus amou todos, e a base da cruz é o amor, mas a palavra nos ensina princípios, e precisamos estar atentos como isso tem entrado dentro da nossa casa, né? Se fala muito nesse tempo agora de avivamento, né? Para mim, o avivamento está em Malaquias 4:6, né? Que diz assim, ó: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com a maldição. Às vezes nós falamos: Senhor, liberta a minha casa, liberta a minha família, liberta a minha cidade. Mas a libertação, ela vai vir quando houver uma conexão das gerações. Uma conexão entre os pais e os filhos. As gerações estão desconectadas, totalmente desconectadas, né? As pessoas não sentam mais à mesa, não sabem, né, o que um ou outro pensa. E isso é um reflexo da nossa geração, que está desconectada. A maioria dos gabinetes de libertação, de cura interior, a causa é um problema na família. O abandono de um pai, ou a ausência de uma mãe, ou maltratos, ou um sentimento de abandono. E nós, como eu estava falando, né, buracos emocionais. E nós transferimos essas emoções, essa forma de ver o mundo para os nossos filhos. E os nossos filhos acabam tendo reflexos, né, emocionais. Nós vamos para a próxima geração já cheios de déficits emocionais. E isso produz filhos com déficits emocionais, né? Então, eu vejo que Deus, ele vai trazer um grande avivamento. Há uma promessa sobre o Brasil, né? O Brasil tem uma promessa nesse tempo, que o Brasil será o celeiro, e por isso que eu vejo tanta guerra cultural, tanta guerra, né, nas gerações. O Brasil, nós temos uma grande quantidade de filhos órfãos, pelo menos de um pai, né? Por quê? Porque está sendo registrado ou só filho, ou só com a mãe, mora só com a mãe, ou mora só com os avós. Então, nós temos visto essa distorção de papéis, essa adaptação de papéis. A gente não estamos aqui para criticar. Eu mesmo sou separada, né? Passei por divórcio antes de vir para Jesus, e Deus tem restaurado. Estamos aqui para entender o que estamos vivendo nesse tempo, para poder ajudar os nossos filhos e, consequentemente, também, primeiro, não consequentemente, mas primeiro nos ajudar. Então, para mim, exercer a minha paternidade, a minha maternidade com excelência, eu primeiro preciso ser curado. Eu preciso resolver as minhas pendências com os meus pais, com os meus, né, com a minha família, a minha base, a minha raiz. Eu preciso voltar. Se eu tenho pendência com meu pai, com a minha mãe, falta de perdão, precisamos entender que eles não tinham conhecimento, eles não tinham a ferramenta. E não adianta também suprir com mimo excessivo, porque isso não vai trazer não vai te impulsionar teu filho. Eu vou dar aquilo que eu não tive. Você tem que dar para o seu filho princípios, independente do que você teve, se teve princípios ou não. A disciplina, ela é necessária. Você vai para Hebreus, que diz o quê? Né? Que a falta da disciplina, ela produz a bastardia. Não é com essas palavras, mas é isso que o texto está dizendo. Então, eu preciso disciplinar, ensinar, lógico, com amor, né? O amor também confronta. E o que nós temos visto hoje? Jovens com a identidade distorcida, eles não sabem quem eles são.
eles não sabem se são homens, se são mulheres, eles não sabem se são filhos, se são pais, às vezes eles querem, né, papéis invertidos, eles não sabem tomar decisões, às vezes, uma geração insegura, uma geração facilmente influenciável, né? Uma geração com tanto conhecimento, mas ao mesmo tempo emocionalmente tão abatida, tão sentida, por isso o nível de suicídio, o nível de ansiedade. Por quê? Porque é uma geração totalmente insegura. E isso é produzido por quê? Pelos relacionamentos distorcidos. E isso somos nós, né? Eu falo que a nossa geração é a geração de Jefté, né? Uma geração que foi tocada por uma educação, de repente, ou dura demais, ou princípios exageradamente cobrados, né? E que transformou numa religião. Sim. Ou, né, eu falo das iniquidades geracionais, né? O tempo do meu avô, o pecado da imoralidade era o quê? Era o adultério, né? Aí na minha geração, a geração da minha mãe, já veio mais os filhos fora do casamento, que aí já era bastardia. E agora nós temos visto as distorções sexuais da identidade. Por isso essa briga de tanta identidade de gênero. Por quê? Porque isso já está vindo há anos e não está sendo resolvido. E eu creio que a nossa geração vai resolver isso em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Nossos filhos não são filhos da ira, eles são filhos do Senhor. Amém. Então, nossos filhos não são. Então, esse é o nosso objetivo, né? E a identidade, como nós estávamos conversando, a identidade ela é construída aonde? Ela é construída pela sociedade, ela é construída, né, pela igreja, mas 90% da identidade do indivíduo ela é construída aonde? Ela é construída dentro da família. A identidade do indivíduo ela é construída aonde? Ela é construída na família, ela é construída na sociedade, ela é construída na igreja. Mas 90% do indivíduo ele é construído dentro de casa. Sim. E os comportamentos, a forma de relacionamento é segundo ele aprendeu na família. Como ele vê Deus, como ele vê a esposa, como ele vê os irmãos, como ele vê a autoridade. Então, o que nós temos visto hoje, né? Principalmente dentro dos gabinetes, aqui tem pastores aqui, que eu vi a pastora lá de Portugal, a pastora Denise, né? O que nós temos visto? Pessoas com dificuldade de relacionamento, dificuldade de convivência social, dificuldade em se relacionar com Deus. Por quê? Porque a sua identidade ela foi construída em princípios distorcidos. Então, qual é o nosso papel hoje? É resgatar esses princípios. Né? O que é a identidade de um indivíduo? As características que o identifica diante de outros indivíduos. Né? E o que nós temos visto hoje? Jovens que não querem casar, mulheres que querem uma criação independente de filhos, não que né, nós estamos aqui para julgar ninguém, esse não é o nosso objetivo. Não, mas são fatos, né? Nós entendemos a importância do pai, nós vemos isso na ciência, na psicanálise, nós vemos a importância do pai, na castração do desenvolvimento do indivíduo. Então, a construção do indivíduo, ela é onde? Ela é em casa. Então, o meu filho, o seu filho, ele é o reflexo lá fora do que ele vê dentro de casa. É verdade. Do que ele foi ensinado em casa. E aí é onde pega a nossa questão emocional. Porque se eu emocionalmente estou com problemas de relacionamento, eu não estou resolvido com os meus pais, eu não consigo me conectar com os meus filhos. Entendeu? Então é necessário sairmos do nosso pedestal, né? Porque eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou a autoridade. Sairmos do nosso pedestal e descer e procurar uma cura emocional, procurar entender qual é o seu histórico. Né? Eu acredito que você viu a live, ele vai falar dos meus filhos, na verdade eu vou falar de você, porque se você estiver restaurado, os teus filhos vão ser tocados, nós vamos vencer essa batalha cultural, essa batalha Amém. Espiritual que estamos vivendo nesses últimos dias. Né? Amém. Então, e nós temos produzido uma geração doente. Porque quais são as enfermidades que o indivíduo tem?
ele tem a enfermidade espiritual, que são as iniquidades, né? Gerado pelos pecados repetitivos, pelas transgressões. Uma outra hora a gente pode falar sobre isso. Nós temos as enfermidades da alma, que são os traumas, são as perdas, são as frustrações. E nós temos as enfermidades físicas, que muitas vezes elas são consequência o quê? De uma ferida na alma, de um problema emocional, e ela tem problemas físicos. Então, o qual precisamos tratar nesse tempo para conseguir tratarmos as enfermidades espirituais, as emocionais, que precisamos tratar nesse tempo para tratar as enfermidades físicas, as emocionais, e principalmente tirar a maldição da terra, né? Precisamos tirar dentro da nossa casa e precisamos rever conexões emocionais, né? E qual é o objetivo das trevas nesse tempo? É tocar a identidade do indivíduo. Porque a minha autoridade está da maneira que eu entendo a minha identidade. Se eu sei quem eu sou em Deus, eu vou exercer minha autoridade, eu vou fazer sinais e maravilhas, eu vou levar o evangelho, eu vou ter um relacionamento com Deus de forma sobrenatural, não é verdade? É verdade. É assim que funciona a questão do relacionamento. E se os nossos filhos não souberem quem eles são, se a identidade estiver distorcida, e nós podemos ver isso nesse tempo, né? Cada dia aparece uma novidade diferente, né? Oh, yeah. É um homem que não sabe, né? Que está no corpo de uma mulher, é uma mulher que está... problemas de identidade. Aí você vê o feminismo sendo levantado, o feminismo é uma resposta ao machismo, né? E aí você vê nesse feminismo distorcido, não que a mulher não tenha direito, a mulher não, tem mas está direito, tudo muito bagunçado, né? Ela é empoderada em Deus, ela é usada por Deus, sim. A mulher ela tem espaço no mercado de trabalho, a mulher ela tem capacitação, mas a capacitação dela não justifica ela quebrar princípios. Com certeza. Também, né? Então, esse problema de identidade, ele é gerado aonde? Dentro de casa. Nós vemos filhos que tem problema com a figura masculina, por quê? Porque teve um pai abusivo, ou um pai ausente, ou um pai omisso. Aí nós temos filhos que têm problema com a figura feminina, porque teve uma mãe controladora, uma mãe abusiva, uma mãe, né, religiosa, porque às vezes nós trazemos para a religião, né, opressora na religião. Jesus, ele é amor, ele ensina o caminho, quem escolhe o caminho somos nós, o livre-arbítrio. Esse é o nosso papel como igreja. Então, nós precisamos restaurar primeiro a nossa identidade. E para isso, eu preciso me resolver com as minhas gerações, com meu pai, com a minha mãe. Eu preciso começar a considerar o perdão. Eu preciso começar, porque você, de repente, está... Você não, né? Mas nós vemos muitas mulheres desvalorizando o homem, marginalizando a figura do sacerdote da casa, por quê? Porque ela tem problema com o pai dela. Ela foi insegura, ela não teve confiança, ela não foi, né, bem tratada, ela não viu a mãe sendo bem tratada. Então, ela traz isso para dentro do casamento. Aí o filho vê, né? O filho vê um pai um pai omisso, um pai muito quieto, um pai que não... E ele olha e fala assim, mas eu sou inseguro, porque meu pai eu não sinto protegido pelo meu pai. Eu quero até entrar um pouquinho nisso depois. Eu não sinto protegido. Então, o que acontece? Ele reproduz isso lá na frente, né? E isso vai trazendo desconexões das gerações. Existe eu quero falar hoje sobre... Semana que vem a gente vai falar um pouquinho da bastardia, mas hoje eu quero falar um pouquinho da orfandade, né? De uma estrutura espiritual que atua na orfandade. E ela é muito vigente hoje. É uma estrutura pouco falada. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Atalia, né? Quem é Atalia? Atalia é a filha de Jezabel. Imagina uma pessoa discipulada por Jezabel. Falamos muito de Jezabel, mas não falamos de Atalia. A gente sempre fala que os nossos filhos vão mais longe do que nós. Então, Atalia
ela é cria de Jezabel e Acabe, dentro de uma casa distorcida, aonde o pai era passivo, porque Acabe era passivo. Acabe, ele não exercia, na verdade, ele era o maior manipulador, porque nós temos tendência a ir muito contra Jezabel, mas Acabe, ele é mais manipulador do que Jezabel, por quê? Porque ele faz qualquer coisa para não ter confronto, né? Então, a Thalia, ela foi criada numa mãe dominadora, numa mãe que fazia qualquer coisa para atingir seus objetivos, aonde foi implantado, né? Foi implantado a feitiçaria, foi desfeito os altares, né? Profetas foram contaminados e desviados do caminho. Você imagina a força que a Thalia tinha através dos ensinos da mãe e do pai, né? Então, a Thalia, ela era mãe de Acasias, o rei de Judá. Ela casou com o rei de Judá numa aliança com Acabe. E quando o filho morreu, o que ela fez? Ela entrou dentro do palácio, né? E qual era o objetivo dela? O objetivo dela era matar os herdeiros. E quando ela entrou dentro do palácio, ela matou, e Joás foi salvo pela irmã do marido dela e levada para dentro do templo, né, para ser protegido de Atalia. Então, Atalia, ele é um espírito assassino. E aonde Atalia, qual é o objetivo de Atalia? Matar a próxima geração. Matar aquele que tem realmente o direito de herança. Ah, mas como isso acontece? Nas pequenas coisas. Como nós temos visto suicídio, né? Como nós temos visto jovens deprimidos. Como nós temos visto a desonra. Jovens morrendo cedo. Por quê? O que a palavra fala, né? Sobre o princípio da honra. A honra me dá saúde, vida longa. Nós não ensinamos isso aos nossos filhos no dia a dia. A honra, a autoridade, né? Todos os níveis, paterna, materna, a autoridade eclesiástica, a autoridade política, né? Como nós temos visto hoje as pessoas desonrando a autoridade. Eu sei que está difícil nesse tempo honrar uma autoridade, principalmente política, né? No Brasil está assim, desafiador, mas é Bíblia, e a honra dos pais, ela me faz prosperar e ela me faz viver muito tempo. E temos visto jovens morrendo cedo pela desonra. E coisas tão simples que nós podemos ensinar no nosso dia a dia. Mas eu quero voltar na questão da orfandade. Então, quando a Thalia atacou? A Thalia atacou na ausência do pai. Ela vivia no palácio, mas ela só atacou quando não tinha o pai. Ela só atacou quando o pai morreu, quando a cobertura, a proteção, né? Você pega o significado de órfão, né? Órfão é aquele que perdeu o pai e a mãe. Órfão é aquele que foi desqualificado da sua posição. Olha isso, né? Órfão é aquele que está em abandono. Órfão é aquele que está desprovido de carinho. Olha como nós temos visto isso nesse tempo. Filhos de pais órfãos de pais vivos, né? É aquele que é desamparado. Então, a orfandade, ela gera uma insegurança. O que nós temos visto hoje nessa geração? Filhos inseguros. Por quê? Ah, mas o pai está vivo, a mãe está viva. Mas na ausência, e se a gente não estiver atento, porque acontece dentro da nossa casa, às vezes você não teve a intenção, mas você se ausentou, ele se sentiu sozinho, você se dedicou excessivamente ao ministério, ou você estava até no meio da igreja, líderes, eu vi que tem líderes aqui, você estava até no meio da igreja, né? E aí você priorizou a ovelha e não priorizou o filho. Pare tudo quando teu filho chegar perto de você, mesmo que seja principalmente os pequeninos, que não sabem se defender dos traumas, né? Às vezes, dentro da igreja é amor, mas chega em casa, né? A própria sociedade, né, pastora? A própria sociedade, ela rouba os pais dos filhos, porque tem que trabalhar excessivamente para poder suprir as coisas dentro de casa. Só que existe um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio quanto a isso, né?
E isso também faz com que os filhos fiquem abandonados em casa, né? Porque o pai e Isso, a mãe têm que sair para trabalhar. Então, como é que isso faz? aí. E tem uma pesquisa, né? Eu descobri isso no curso de psicanálise, eu acho que é na Suécia, que se comprovou que os filhos que ficam com os pais no primeiro ano em casa, eles têm menos tendência ao suicídio. Por quê? Porque, segundo a psicanálise, a psicologia, a identidade da criança é construída, né? Aí, nesse primeiro ano, é onde Olha ela aqui. consegue se ver como indivíduo, porque ela precisa de uma referência. Qual é a referência? O primeiro é a mãe, ela vê o mundo através da mãe, né? E ela vê até alienada, que se fala do complexo de Édipo aí, ela vê o mundo, a criança vê o mundo de forma alienada, porque ela vê através dos olhos da mãe. Aí depois ela começa a ver que ela é um indivíduo e a mãe é outro indivíduo. Mas ela ainda continua vendo o mundo de forma alienada. Aí vem a figura do pai, que é a figura o quê? É a figura que dá limites, que mostra que aquela criança ela tem um lugar nas relações. Então ela tem modelos. Isso é muito interessante estudar um pouquinho mais a fundo. Aí você vê que a Bíblia já nos falava sobre isso, Sim. né? E o que eu estou te falando aqui são termos psicanalíticos. E você olha, e você vê como nós temos esses reflexos dentro da igreja. É. Mas aí voltando, né, na questão da orfanagem. Então, o que é o órfão? O órfão é aquele que é desprovido de carinho. É aquele que está desprotegido. É aquele que em algum momento, aí isso é uma condição espiritual, né? Eu creio que a maioria do povo aqui lê a Bíblia, né? Estuda a palavra, né? Por Amém. isso o tema chamou um pouquinho a sua atenção, mas se você tiver alguma dúvida, no final, faça pergunta, já vai colocando aí que ela vai me ajudar, né? Ela vai me Amém. falar quais foram as perguntas. Ela vai me ajudar. Mas, porque olha a importância da figura dos pais e dos dois, cada um no seu papel. Sim. E quando se falta um, ou a ausência, né, parcial ou total, essa criança e esse adolescente, depois entra para a adolescência e se torna um adulto inseguro, desprovido de proteção. E ele começa a construir máscaras sociais para viver, né? O melancólico, aquele que é espaçoso, mas na verdade a maioria são limites da alma, são reflexos, né, da alma. E, e essa regência, né, voltando na Thalia, ela atua aonde? Na ausência dos pais. E qual é o objetivo dela? Matar os nossos filhos espiritualmente. Né? Belial, que atuou na vida dos filhos de Eli, o objetivo de Belial, ele trouxe a imoralidade sexual, trouxe, né, a falta de temor no altar. O objetivo de Belial é o quê? É incapacitar os nossos filhos de carregar a glória. O objetivo de Jezabel é qual? É paralisar. Tanto que uma das ações de Jezabel são nas emoções. Que os nossos filhos não exerçam os dons. Quando você vê uma igreja paralisada nos dons, você vê que ela provavelmente está numa ação jezabélica, num ataque jezabélico. Quando você vê uma pessoa intimidada, com medo de exercer os dons, provavelmente ela está recebendo um ataque espiritual dessa estrutura. E a Thalia, ela quer matar, ela quer tirar o governo. Ela quer tirar o governo. Ela quer tirar totalmente o governo. E é muito interessante que você vai estudar a palavra. Ele é colocado, né? O rei Joás, ele é colocado no templo. E o sacerdote, ele chama os soldados, né? Ele chama os soldados e ele apresenta o herdeiro. Ele apresenta o herdeiro e a guarda em volta dessa criança, porque ele era uma criança, a guarda em volta dessa criança era muito forte. Você não vê isso em outro momento da palavra. E o que esse sacerdote usa para entregar na mão desses soldados? As armas deixadas no templo por Davi, que é um antepassado dele. Então,
sobre você, sobre a unção que você exerce. Aqui deve ter pastores, líderes, músicos, servos, eu não sei qual é o seu chamado. Sobre o manto que está sobre você, existem armas espirituais para proteger os teus filhos, a sua geração. O Senhor já te capacitou para isso. Amém. O Senhor já te preparou para isso. Você tem isso sobre você. Então, não é uma arma do colega, né? Não é uma arma do pastor, é o que está sobre você que vai, né? Aquilo que foi entregado à sua geração. Por isso que precisamos resolver com as nossas gerações, né? E essa estrutura, ela atua quando? Quando não tem uma ou as duas autoridades. Quando eu abro mão da minha autoridade, do ensino, quando eu abro mão da proteção, quando eu abro mão do cuidado, como você falou, estamos vivendo um tempo onde está tudo muito corrido, precisamos do desintoxicar das ferramentas, porque são ótimas, mas quando ela substitui o sentar à mesa, o ensinar a palavra, o andar, como eu estou construindo a personalidade do meu filho, uma personalidade fria, que não se relaciona, é importante sentar à mesa, é importante brincar junto, né? É importante, eu tenho gêmeos, né? E eu lembro quando eles perderam o pai, eu já estava separada, mas eles perderam o pai, e eu aprendi a jogar bola, futebol, para brincar com ele quando ele era pequeno. Por quê? Porque precisamos, mesmo que seja um tempo menor, mas que seja de qualidade. Ele precisa saber que se você estiver no trabalho e ele te ligar, você vai largar tudo para ir até ele. Ele precisa ter esse sentimento de segurança. E como está sendo o seu relacionamento com a esposa, o seu relacionamento com os avós? Qual é o nível de segurança que ele está recebendo dentro de casa? Espiritual, emocional. Aí eu volto na construção da identidade. Você beija sua esposa na frente do teu filho? Isso é importante, ele vê isso. E sabe por quê? Porque ele precisa ver expressão de carinho, ele precisa ver expressão de emoções. Beija sua esposa, porque ele vai olhar e falar assim, poxa, eu preciso me expressar com as pessoas que eu gosto. E ele vai fazer isso com a esposa dele, né? Mulheres, não falem mal do teu marido na frente dos teus filhos, porque eles vão reproduzir isso, vai gerar uma insegurança, vai gerar, né? E a orfandade, ela tem atuado nesse tempo, né, de uma forma assim absurda, porque eles estão dentro de casa, mas conectados com o mundo. E ao mesmo tempo eles têm recebido ataques e sentidos totalmente inseguros, né? Totalmente inseguros, porque eles têm se sentido desprotegidos de tantas informações, distorções. E precisamos ensinar princípios, precisamos bater papo, de forma menos religiosa. O amor, ele não é religioso, ele não é religioso. Criar ambientes para o bate-papo, criar um ambiente, brigas, né, na frente dos filhos. Não resolva, não lave a roupa na frente dos filhos. Os filhos não são nossos amigos, eles são nossos filhos, eles precisam se sentir protegidos. É lógico que você vai ter uma relação íntima com ele, mas o amigo dele não protege ele, o pai dele protege ele. A mãe dele, né? Você vai ver algumas coisas, filhos dormindo na cama com os pais até 8, 9 anos, né? Uma dependência, sem falar no casamento, eu não estou nem entrando nesse contexto, o que acontece, né? Filhos jovens, né, quando a mãe mora sozinha, dormindo com a mãe com 12, 13, 14 anos. Isso não é proteção, né? Isso não é proteção. Então, são cuidados que a gente precisamos ter. E avaliar como estão as emoções dele. E a Thalia, ela tem atuado através das filosofias, das ideologias. Os nossos filhos têm estado no meio de tanto conhecimento totalmente inseguros. Por quê? Porque são muitas informações, questionamentos e às vezes a palavra, pouco. Tempo atrás nós fizemos uma gincana com os jovens aqui, como nós vimos que eles leem pouco a Bíblia.
nem pouco a Bíblia, né? Problemas de masturbação seríssimos, de pornografia, por quê? Porque a pornografia, né, e o ato de se dar prazer individualmente está ligado muito ao quê? O controle, eles precisam de controle. Então, é o momento de controle deles, é o escape de controle. E isso tem acontecido assim muito mais do que nós possamos imaginar dentro dos altares. Então, a Thalia, para mim, é o inimigo dessa geração. E ela tem agido, né, através do problema de identidade, da orfandade. Se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho referência, se eu não sou amparado, eu não sei quem eu sou. Aí começam as confusões de quem eu sou na vida sexual, né? E isso tem sido fortalecido pelas mídias, tem sido fortalecido pelos ensinos, pelas ideologias. E nós, às vezes, estamos calados nesse tempo. Então, de uma forma madura, precisamos ensinar, né? E voltando, a Thalia, ela atua na nossa ausência, quando nós negociamos a nossa autoridade. Qual é o papel do pai, da mãe? É proteger, é ensinar, é suprir emocionalmente, é suprir economicamente, é suprir espiritualmente. A educação, ela não é dada na escola nem na igreja. Não. A igreja espiritualiza, a escola trabalha as técnicas científicas, né? Socializa, mas a educação, ela é dada dentro de casa. Não podemos terceirizar isso. Não. Não podemos. E essa condição da orfandade, além da insegurança, aí a insegurança ela vai produzir o quê? Medo, aí as crises de pânico, problemas de comportamentos, distanciamento, né? Agora, eles estão falando aí do autista social, que são pessoas que são extremamente entronizadas no seu eu. Por quê? Porque ficam muito sozinhas dentro de casa, trancadas dentro dos seus quartos. Então, elas não aprenderam a ter relacionamento. Nesse tempo agora de isolamento, precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Então, é um desafio. Mas a palavra fala, né, que o Senhor nos deu um espírito de adoção. Para tudo tem jeito. Amém. Só não tem... Até a morte, Jesus Cristo deu jeito. É verdade. E o Senhor nos deu a paternidade espiritual, que nos insere, né? O Senhor nos dá, através do Espírito Santo, a cura. Ah, mas eu já errei tanto. Eu não quero trazer culpa sobre você. Eu quero trazer um entendimento do que está acontecendo. Por quê? Porque, às vezes, os nossos filhos estão cegos espiritualmente pelo problema da identidade. E nós temos a oportunidade de construir uma identidade saudável. Amém. Uma identidade saudável, né? Uma identidade uma identidade que vai construir, não desconstruir. E eu preciso estar atento aos sintomas. Filhos que não querem casar, filhos que não querem ter ministério, né? Filhos, é verdade, muitos procuram que não tem fora de casa. E lá eles vão encontrar. Não. Eles vão encontrar colo. Vão encontrar colo, né? Filhos que não respeitam a autoridade, que não reconhecem os pais. Filhos isolados. O que nós precisamos? Identificar os sinais. Identificar os sinais. Preciso saber, eu preciso fazer como Ezequiel, né? Ezequiel, ele andou sobre o vale, ele reconheceu o vale, ele viu a condição que estava o vale. Eu preciso ver a condição que está a minha casa, a condição que estão meus filhos. Eu preciso ver, né? Eu preciso identificar se as minhas gerações estão desconectadas, né? Se estão tendo relacionamento ou não. Eu preciso me identificar. Eu preciso andar no meio do vale dos ossos secos, até para me saber o que eu vou profetizar, né? E quais ações que eu preciso tomar. Então, eu preciso identificar se meu filho está deprimido, se ele está tendo problema com a autoridade, se ele está tendo problema de relacionamento, como ele vê o meu ministério, como ele vê o ministério da minha casa, né? Como ele vê, né? Como ele vê o ministério sacerdotal, como ele está vendo o sexo oposto. Eu preciso identificar isso.
Eu preciso entender se ele está conversando, se ele me procura para as dúvidas, pelos medos, pelas inseguranças. Quantas vezes eu tenho sentado com eles na mesa, pelo menos, né? O ideal é que seja pelo menos uma vez por dia, mas aqueles que não podem, pelo menos uma vez por semana, num tempo, na mesa. E eu preciso identificar quais são as atitudes que eu preciso fazer. Primeiro, eu creio que Deus transforma a maldição em bênção. Amém. Está começando a fazer isso na minha casa, né? Eu estou no meu processo. Ele transforma a maldição em bênção. Amém. Então, precisamos orar. Você errou? Não se sinta culpado. Se acerte e volte para o caminho. Eu tive filhos fora do casamento, né? Que isso nós vamos falar na próxima live sobre a bastardia, as consequências da bastardia, mas eu tive, e aos poucos Deus está restaurando. Então, eu vou primeiro para o joelho. Eu vou para o joelho. Eu preciso cobrir os meus filhos em oração. Né? Eu quero te instigar a estudar a história de Atalia, que está lá em 2 Reis 11. Opa, E pedir o discernimento de Deus. 2 Reis 11. Você vê ali no tempo do ataque de Atalia, aquela criança, né? Aquele herdeiro, o sacerdote, primeiro, ele é levado para o altar. Então, ele é levado para um ambiente espiritual. Eu preciso levar os meus filhos para um ambiente espiritual através da oração. Segundo, você vê que tem soldados muito próximos a ele. Você vê que tem soldados, e ele está no altar, na descrição do texto, você vê que tem soldados em torno do altar, e você vê que tem soldados nas portas, né? Isso aí aponta para a estratégia de oração. Primeiro, você tem a vida dele pessoal, você tem que orar pelo teu filho, a vida pessoal. Ele vive nesse mundo, você precisa orar, ele vai para a faculdade, ele vai para a rua, né? Ele vai, isso aí, nós somos persistentes, né? Ele vai para a rua, ele vai para a faculdade, ele vive nessa terra, apesar de não ser dessa terra, ele vive nessa terra. Então, precisamos cobrir, ele se apaixona, ele tem sonhos, ele tem projetos, de repente os projetos dele não são os seus. Você precisa ajudar ele a descobrir quais são em Deus. Nós temos tendência a colocar as nossas frustrações nos nossos filhos, né? Que eles alcançam aquilo que nós não alcançamos. Não, ele tem que alcançar o propósito dele, a vida dele, construir o tempo dele. Nós temos o nosso tempo, ele tem o dele, né? E isso é muito cobrado dos filhos de sacerdote, né? Os filhos de sacerdote são muito... E precisamos orar pela parte emocional. Aí, quando você vê os soldados perto do altar, isso aponta para a vida espiritual. Deus, ele não é avô, Deus é pai. Eles precisam ter experiências pessoais com Deus. Foi a sua experiência com Deus que te manteve na hora da crise. É verdade. Então, quem vai manter a fé dele diante de Deus é a experiência dele. Ele precisa ter experiência com o Espírito Santo. Ele precisa exercitar. Nós temos tendência, quando os filhos entram no ministério, a gente faz o quê? A gente entra protegendo, né? Não, ele tem que aprender a errar, ele tem que ser chamado a atenção, ele tem que ter responsabilidade, ele precisa viver isso. E nós temos também, né? Aí você vê os soldados nas duas portas, né? Fora do templo, que aponta para os relacionamentos com a parentela. O teu filho precisa conhecer os avós, os tios. Lembra daquele tempo de antigamente, né? De família, eu fui criada numa família rural. Então, tinha aquela coisa do final de semana na casa da avó, tinha, né? Tanto que quando eu perdi isso, eu fui descobrir na terapia que eu não gostava de sair finais de semana, porque no momento isso foi interrompido na minha vida. Olha que loucura, né? Como isso influencia lá na frente, né? E nós precisamos, eles precisam ter essa memória. E às vezes as grandes crises são dentro da família, com os irmãos, com os pais, com os avós, com os tios. Então você precisa orar com relação a isso. E orar com relação à sociedade, né? Como ele está sendo inserido na sociedade, como ele está recebendo as informações que vêm da sociedade. E começar a agir. Começar a ter rotinas com eles de ensino. Priorizar. Falamos muito, né, no ministério, nós vemos muito isso, ministério, poder, né, prioriza a saúde deles, depois você prioriza o ministério, prioriza a saúde deles. Noé construiu a arca em família, né? Abraão foi levantado, né, a primeira família sacerdotal, os filhos foram levantados junto com os pais. Então,
Não, um sacerdote sozinho é uma ideia romana. Um sacerdote sem família é uma ideia romana. E temos que tomar cuidado que nós trazemos isso no nosso dia a dia, né? Então, não estou falando, hoje o teu filho não está, né? Mas amanhã ele pode estar. Eu sou prova disso. Eu sou filha de pastor e fui me converter, na verdade, com 33 anos. Então, você precisa saber se seu filho já se converteu mesmo, que ir à igreja não quer dizer nada. Você precisa saber como ele vê Jesus, né? Você precisa tirar isso dele através do bate-papo, você precisa entender como é que está isso com ele, né? E eu lembro que 30 e poucos anos que eu conheci Jesus, que eu tive e eu cresci dentro de um lar evangélico. Eu cresci dentro de uma casa evangélica, né? E meu pai orou por mim 15 anos. 15 anos, né? Hoje eu sou o troféu dele. Toda vez que eu vou lá, ele é minha filha pastora. Eu virei o Amém. troféu, mas ele pode. Foram 15 anos, 15 anos, Amém. 15 anos. Então, Deus não é avô, Deus ele é pai. Ele é pai, e ele tem um propósito, tanto que eu estou 500 quilômetros da casa dos meus pais. Então, ele tem um propósito para cada um, uma vida para cada um. E eu preciso não projetar as minhas frustrações, os meus medos. Quantos aí não querem casar porque escuta a mãe falar que homem nenhum presta? Meu Né? Deus. Existem homens que prestam, existem mulheres que são boas, existem os que não prestam mesmo. Sim. Né? Mas você precisa ensinar eles a procurar um relacionamento segundo os princípios da palavra. Né? E isso faz parte de todo o processo. Mulheres, você não vai competir com a sua nora. No dia que seu filho for, ele vai construir a casa dele. Difícil isso, né? Mas isso é importante, né? A síndrome do ninho vazio, precisamos ser resilientes com a ida, porque uma hora eles vão para cumprir a vontade de Deus. Nós somos mordomos, eles não são nossos, nós somos mordomos. Então, eu preciso tomar atitudes, preciso fazer como Ezequiel, andar pela minha casa, ver como estão os meus filhos, aquilo que foi perdido, recuperar na oração, porque Deus transforma maldição em bênção. Amém. Peça aquilo que precisa ser resolvido. De repente, hoje você precisa pedir perdão para o teu filho. Pedir perdão. Teve uma vez que eu cheguei perto dos meus filhos e falei, me perdoa, porque você passou pelo divórcio. A escolha do casamento errado que eu fiz, fui eu que fiz. E pelas minhas escolhas, vocês tiveram consequência. Eu pedi perdão. Eles eram pequenininhos, ele olhava assim para mim, assim, não estava entendendo muito. De vez em quando eu voltava nisso, até ver que eles absorveram, né? E precisamos ter esse entendimento, esse cuidado com os nossos filhos. Sim. E para poder derrubar a Thalia, porque eu preciso tirar essa insegurança, tirar esse sentimento, essa falta de carinho, esse sentimento, porque o espírito da orfandade, quando ele ataca, a criança, ela se sente desprotegida. E um dos sinais é um medo absurdo. Um medo absurdo. Ele não quer mais, principalmente as crianças pequenininhas, não quer mais dormir no quarto, não quer que você saia de casa. Por quê? Porque ela está num ambiente espiritual inseguro. Em algum momento, na sua ausência, alguma coisa que ela viveu, aquele espírito entrou. Então, eu preciso discernir isso. Preciso discernir. Aquilo que eu puder mudar em atitudes, eu vou mudar. Primeiro. E a gente reverte isso como, pastora? Por exemplo, agora com relação, né, a gente identifica, né, com relação ao que está acontecendo, então a gente pede, primeiro a gente precisa pedir direcionamento para Deus, precisa pedir revelação. Deus revela. Se você está perdido, fala assim, olha, eu nem sei se tem, se não tem, pede direcionamento. O Senhor revela, pede revelação para o Senhor. Seja um com o Senhor e o Senhor vai tratar a fundo, em nome de Jesus. Ele vai trazer à sua memória o que está travando. A gente crê nisso assim 100%, em nome de Jesus. E se for necessário, peça uma ajuda profissional. Sim. Peça uma ajuda profissional. Quer ver uma coisa? Eu estava conversando com um pastor psicólogo, ele estava contando sobre uma criança que estava com problema da sua sexualidade, ele tinha 7 anos, e ele estava bastante afeminado, né? E o pai preocupado. E ele descobriu que o pai não ficava com o filho, quem ficava era só a mãe.
Então, ele estava se vestindo como a mãe, por quê? Porque era a referência que ele tinha. E como ele fez para que a criança se encontrasse na sua sexualidade? Ele inseriu o pai. E o pai passou a sair mais vezes com ele sozinho. Então, algumas intervenções, às vezes, ela precisa também de uma ajuda profissional, né? É lógico, veja quem vai tocar na alma do teu filho, né? Avalie o fruto da árvore, tá? Existem ótimos profissionais, então veja quem vai tocar na alma do teu filho. Mas eu vejo que também a parte da terapia funciona, porque em algum momento pode ter quebrado no relacionamento e essa criança, ela ou esse adolescente se sentiu desprotegido e a orfandade entrou, né? E a oração ela é fundamental em todo tempo, né? E mudança de comportamento. Aonde você não atuava, você começa a atuar. Aonde você não fazia, você começa a fazer. Reinventar a sua rotina, reinventar, né? Faça coisas juntos, e não é só as coisas espirituais, faça as coisas naturais, tenha lazer, viaje, veja um filme, façam coisas simples e coisas complexas junto. Ah, meu filho está com 20 anos, arruma um tempo, tira um tempo com ele. Hoje, né, Volte pastor? a reconstruir esse relacionamento. Hoje a gente está tendo essa oportunidade, assim, em meio a tanto caos, hoje a gente tem essa oportunidade de ficar, se achegar mais perto dos nossos, né? Então, que a gente tire proveito de uma situação tão caótica que nós estamos passando e atravessando. É verdade. Mas eu vejo que o Senhor está abrindo os nossos olhos para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que o Senhor venha tirar a maldição da terra. Em né? nome de Jesus. Que terra é essa? Minha família, minha igreja, minha cidade, minha nação. A minha nação, ela é reflexo da minha família. Minha cidade é reflexo da minha família. E a minha igreja é reflexo da minha família. É verdade. Então, e tudo é baseado no relacionamento. Eu preciso reconstruir a minha forma de relacionamento. E eu quero te dar uma dica, né? Além de olhar o teu filho, olhe você. Lembra no início da live que a gente falou sobre a identidade, o que estamos, né? Por que estamos desconectados? Veja como está você e seu pai. Ah, meu pai já morreu, mas de repente você precisa resolver. Precisa resolver. Procura um pastor, faça uma cura interior, procura um analista. De repente você teve um trauma, de repente teu pai que era para te proteger, foi ele que abusou, era para te guardar e foi ele que te surrou, sua mãe que te deixou, né? Se resolva, porque quando você começar a cura no teu filho, você já vai estar blindado. Amém. Blindado. Em nome de Jesus. Blindado. Precisamos primeiro tratar em nós. Semana que vem eu quero falar um pouquinho sobre a visão distorcida, o que ela traz em trauma dentro da família, né? E eu acredito que nesse tempo o Senhor vai, né? E os nossos filhos não. Nossos filhos não à droga, nossos filhos não à imoralidade, nossos filhos não ao ateísmo, nossos filhos não ao suicídio, os nossos filhos não à orfandade, os nossos filhos são do Senhor. Eles têm o espírito de paternidade, os nossos filhos têm promessa, a palavra fala, crescer será salvo tu e a tua casa, até 1000 gerações os nossos filhos são benditos, aí você vai para Salmo 125, fala que os nossos filhos herdarão a terra, então enquanto nós não alcançarmos essa promessa, nós vamos brigar por eles. Amém. Em nome nós vamos brigar com eles, porque a Thalia tem inimigo forte aqui, porque vai ter que passar por cima da gente. E não vai passar, porque nós temos a autoridade da igreja, nós temos a autoridade da cruz, da restauração. Então, não importa qual foi o passado, quanto as trevas já destruiu a família. Em Deus há restauração. Amém. E nós podemos destronar essa estrutura de orfandade dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Gente. Ai, meu Deus, eu tava falando, a gente sai daqui das lives até torta, sabe assim?
Muito obrigada, pastora Elisângela. Mais uma vez, só gratidão mesmo. E para mim é uma honra, né? É uma honra, é um privilégio, né? Um privilégio é servir o corpo de Cristo e principalmente passar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, né? E eu vejo que, guarde isso, né? O Senhor está em função da restauração da família, porque vai haver um avivamento. Né? Em nome de Jesus. Vai haver um avivamento, eu creio nisso. Gente, segunda-feira tem mais, não perca, às 17 horas, horário de Brasília. Aguardo vocês e são sempre muito bem-vindos, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!